Bom, a gente sabe que o cuidado em saúde ele depende muito da habilidade e também da capacidade de raciocínio do clínico. Já existem alguns relatórios técnicos que trazem detalhes dos Gemini Models, explicando então que esse seria uma nova geração de modelos multimodais altamente capazes. E aí, baseando-se nesses pontos fortes, os autores nesse artigo eles se propõem a desenvolver e apresentar o Med Gemini, que seria então uma família de modelos ajustados e especializados para medicina, cada qual otimizado para diferentes capacidades e cenários de aplicação, com o potencial então de abordar alguns desafios da IA médica e que também vão acabar apresentando alguns avanços importantes em raciocínio clínico, em capacidade multimodal e de longo contexto. Nesse sentido, os autores eles vão se propor então a desenvolver os modelos com foco em três capacidades e métodos e eu vou abordar cada um a seguir. O primeiro seria, então, o raciocínio avançado por meio do autotreinamento e da integração de busca na web. Então, a gente entende que o raciocínio clínico, ele acaba sendo uma habilidade fundamental e que vai sustentar um atendimento bem-sucedido, mas que a coleta de informação sobre esse raciocínio dos especialistas e também a forma como eles fazem uso de ferramentas, como a busca na web, acaba sendo demorada e também difícil de dimensionar. E aí, nesse sentido, os autores vão introduzir duas versões do modelo, a versão M para algumas tarefas de linguagem que exigem um raciocínio menos complexo, e a versão L na exigência, então, de um raciocínio mais avançado, usando, então, esse método de autotreinamento para permitir, então, que o modelo ele use eficientemente essa busca na web. Então, aqui nessa primeira tabela, a gente consegue ter uma visão geral desse conjunto de dados que vai ser utilizado, mostrando também a diversidade desses dados. E aí, quando a gente considera o autotreinamento e esse uso da ferramenta de busca, essa imagem aqui à esquerda, ela vai ilustrar então um framework que vai gerar iterativamente respostas de raciocínio com e sem essa busca na web. Então a gente vai ter um caminho sem acesso a essas informações externas e outro que vai acabar integrando resultados dessa busca como um contexto adicional, melhorando essa capacidade do modelo de utilizar informações externas para gerar respostas precisas. Isso porque esse embasamento nesse conhecimento externo vai ter um potencial, então, de reduzir incertezas nessas respostas do modelo. E ainda os autores eles se propõem também a projetar um processo de busca guiado por incerteza que é demonstrado então nessa outra parte da figura e que envolve basicamente quatro etapas: a geração de múltiplos caminhos de raciocínio, a filtragem com base na incerteza, a geração de consultas de busca para resolver ambiguidades e aí a incorporação dos resultados da busca para respostas mais precisas. E aí nessa fase eles também trazem um exemplo que é essa imagem mais à direita aqui, que seria então o input, o resultado da busca e o exemplo do raciocínio que é gerado e que vai ser então usado para ajustar, ainda mais esse modelo. A segunda capacidade seria a compreensão multimodal, né, por meio desse ajuste fino de encoders personalizados. Então, para especializar esse raciocínio multimodal e também a capacidade de conversação dos modelos, eles vão realizar esse ajuste fino em uma coleção de tarefas multimodais e também em alguns conjuntos de dados, que é o que essa tabela nos mostra. E aí, quando a gente fala, por exemplo, em ajuste fino do modelo multimodal de imagem para texto, os autores vão utilizar alguns conjuntos de dados, como é o caso desse daqui, que seria para gerar alguns relatórios e classificação de imagens radiográficas de tórax. E além disso, eles tentam também expandir a capacidade do modelo para que ele seja capaz de processar sinais biomédicos brutos, como, por exemplo, ser capaz de responder perguntas utilizando como input, ondas de eletrocardiograma. E aí essa imagem aqui traz esses exemplos de aplicação. Então esse caso aqui, as ondas de eletrocardiograma e aqui as imagens das radiografias de tórax. A última capacidade seria, então, processamento de longo contexto com esse encadeamento de raciocínio. Então, eles vão avaliar esse desempenho através de 2 diferentes aplicações médicas. A primeira seria uma tarefa que eles chamam como agulha no palheiro, que eu vou explicar a seguir, e a segunda seria a compreensão de vídeos médicos. Então, quando a gente considera essa compreensão dos prontuários de saúde, os autores eles vão formular, então, uma tarefa de busca e de recuperação de problemas médicos sutis. E aí pode ser uma condição, pode ser um sintoma, ou até mesmo um procedimento em uma coleção de notas e de registros de prontuários. E aí eles descrevem isso como sendo essa abordagem de agulha no palheiro. E aí isso seria realizado através de 2 passos. No primeiro, então, o modelo teria que identificar todas as menções
relacionadas a esse problema fornecido, e no segundo, determinar a presença da condição com base nessas menções recuperadas. E aí, nessa imagem, tem o exemplo que eles trazem, que seria então o primeiro modelo tentando identificar as menções de hipotermia, e posteriormente avaliando, né, a relevância de cada menção, e com base nisso concluindo se o paciente ele vai ter ou não o histórico dessa condição, fornecendo, né, um raciocínio claro para essa decisão. Já quanto à compreensão dos vídeos, existem avanços, então os modelos eles vão ser capazes de identificar padrões visuais e entender ações, e aí eu vou falar um pouco mais sobre os exemplos de aplicações mais adiante. Quando a gente considera a avaliação desses modelos e essas tarefas baseadas em texto, a gente vai ter então que a avaliação do raciocínio clínico e da capacidade de recuperar informações usando essa busca na web para reduzir incertezas vai ser realizada em 3 benchmarks de texto, e que mais do que isso eles também vão ter o uso avaliado em algumas situações práticas e desafiadoras mais do dia a dia, como a sumarização médica, que seria gerar um resumo após a consulta a partir de notas da anamnese, do exame físico, gerar uma carta de encaminhamento para outro profissional, também a partir desses registros médicos, ou ainda a simplificação médica, que seria gerar um resumo em uma linguagem mais simples, a partir de um resumo técnico de uma revisão sistemática, por exemplo. Já a capacidade multimodal, ela vai ser avaliada então, em 7 benchmarks de questionamento visual multimodal, que é o que nos mostra essa tabela aqui, bem como também vai ter a sua capacidade em diálogos de diagnósticos médicos demonstrada e avaliada por especialistas em 2 áreas. E ainda a capacidade de compreensão dos prontuários vai ser avaliada através daquela tarefa, de abordagem de agulha no palheiro, que eu comentei anteriormente, enquanto que a compreensão de vídeos vai ser avaliada através da localização de uma resposta visual médica, usando como conjunto de dados, então, perguntas e respostas de vídeos médicos. Então, eles objetivam identificar segmentos de vídeos específicos com base em descrições de linguagem natural, e também através da previsão do alcance do método Critical View of Safety, com base em vídeo. E aí, para mostrar essa capacidade no mundo real, eles ainda avaliam a capacidade de reconhecimento de etapas cirúrgicas em vídeos de procedimentos. E aí, falando um pouco sobre os resultados, os autores eles acabam avaliando então essas capacidades de raciocínio, capacidade multimodal e de longo contexto desses modelos em uma ampla gama de referências médicas, tanto de forma quantitativa quanto qualitativa. E aí eles sempre destacam que essas avaliações elas também se estendem para algumas tarefas que refletem o potencial para a utilidade no mundo real. O Mad-Gemini ele acaba demonstrando um raciocínio avançado em tarefas baseadas em texto, superando até alguns métodos de estado da arte, como a gente consegue, observar aqui nessa imagem, quando a gente considera a performance dele. E aí, para entender, o impacto do autotreinamento e da busca guiada por incerteza no desempenho, eles acabam realizando uma análise de ablação, comparando, então, o desempenho do modelo com e sem o autotreinamento, juntamente com diferentes números de rodadas de buscas guiadas por incerteza. E aí, nessa figura, 3 aqui, a gente consegue, então, identificar que o desempenho ele acaba melhorando consideravelmente com ambos. E ainda o modelo ele vai apresentar uma capacidade de gerar aqueles textos de longo formato para aqueles 3 casos de mundo real que eu acabei comentando anteriormente, né, a sumarização, as cartas de encaminhamento e a simplificação médica, e vai ter então, sido considerado que essas respostas elas acabam sendo tão boas ou até melhores que a de especialistas em mais da metade das vezes. Quanto à habilidade multimodal, então os modelos Mad Gemini, eles acabam, superando ou competindo de forma bem próxima com aqueles métodos de ponta, em 7 benchmarks médicos multimodais, que é então o que a gente consegue observar nessa segunda tabela. E aí os autores eles vão trazer ainda uma prévia da utilidade do modelo no mundo real, por meio de diálogos médicos hipotéticos em 2 especialidades. Então, por exemplo, nessa figura maior aqui, a gente acaba tendo uma imagem de uma lesão, e aí o modelo ele consegue, ser capaz de fazer perguntas, fornecer um diagnóstico, recomendações e até mesmo opções de tratamento. E aí isso indica um futuro promissor, com base naquela capacidade conversacional do modelo original de Gemini e o do conhecimento médico adquirido, pelo ajuste fino. Bom, por fim, ainda foi avaliada a capacidade do modelo quanto àqueles registros médicos, de prontuários e também dos vídeos, e considerada sua utilidade tanto na identificação de condições raras e sutis nos prontuários, como a capacidade de generalização para novos problemas. E aí, novamente, como exemplo, eu trago aquela caso da hipotermia,
E quanto ao desempenho, quando a gente considera, né, os vídeos, o modelo ele acaba tendo um desempenho de ponta naquelas tarefas de localização da resposta visual médica, mas quanto à previsão, dos critérios do método Critical View of Safety, eles trazem que existe uma necessidade, de algumas investigações adicionais para a melhora do desempenho, conforme a gente consegue observar aqui nessa tabela. E aí, para finalizar essa sessão, eles ainda trazem, além desses resultados quantitativos, os potenciais de aplicação. Então, primeiro seria o impacto do modelo em vídeos de procedimento, no que se refere à prática clínica e à educação. Então, eles trazem como exemplo a aplicação para identificação de etapas cirúrgicas, a análise de vídeos, a condução de diálogos, que seriam habilidades promissoras tanto para melhorar o treinamento cirúrgico, como também aprimorar esse processo de treinamento médico ou até eficiência durante os procedimentos. O segundo ponto seria essa análise do prontuário. Então, eles trazem como exemplo uma aplicação onde o modelo ele é capaz de sintetizar e apresentar resumos claros desses prontuários de saúde, bem como os usuários eles também conseguem solicitar alguns detalhes adicionais. E aí acaba que isso pode melhorar tanto a eficiência quanto a compreensão de informações médicas complexas. E aí, por fim, a gente ainda tem a aplicação na pesquisa biomédica, com a habilidade desse modelo, então, de compreender informações, de avaliar uma grande quantidade de artigos acadêmicos, por exemplo, e ainda elaborar resumos concisos, com descrições sucintas e acessíveis. Mas os autores eles sempre destacam essa necessidade de pesquisas adicionais para avaliação da implementação real. Bom, esses modelos, então, eles acabam, demonstrando significativos avanços quanto ao raciocínio clínico, compreensão multimodal e também processamento de longo contexto nesse domínio médico. E aí, isso é observado por conta do desempenho em uma ampla gama de tarefas e também em vários conjuntos de dados. E aí, na discussão, os autores acabam trazendo alguns insights e pontos, que merecem atenção, e aí aqui eu vou abordar alguns deles. O primeiro seria uma atenção cuidadosa ao tamanho e à qualidade dos conjuntos de dados, ao interpretar e também contextualizar o desempenho de um modelo. O segundo seriam possibilidades empolgantes dessa integração do modelo com essa pesquisa na web, no que diz respeito, então, a oferecer respostas mais precisas e confiáveis. Ainda a capacidade de conversação promissora, né, permitindo uma interação entre o profissional, entre o clínico, entre o sistema de IA, então o modelo ele acaba tendo uma capacidade de participar de diálogos clínicos, solicitando informações adicionais, até mesmo como imagens quando é necessário, e explicando o seu raciocínio de uma maneira compreensível, e até mesmo ajudando a fornecer informações, úteis para decisões clínicas. Outro ponto seriam as possibilidades de aplicações inovadoras, por conta dessa capacidade de processamento de longo contexto, com o potencial, então, desse modelo de extrair e analisar eficientemente essas informações em vastas quantidades de dados de pacientes. E, por fim, a necessidade de avaliações rigorosas para pensar em possíveis implementações, né, no mundo real desses modelos, integrando, então, os princípios de uma inteligência artificial responsável, como a privacidade, fairness e transparência. E aí trazendo, uma visão geral dessas contribuições dos autores, eles relatam que então ao introduzir esses modelos, é possível melhorar essa capacidade de raciocínio clínico através desse autotreinamento e de integração dessa busca na web, ao mesmo tempo que se consegue aprimorar esse desempenho multimodal via, ajuste fino, né, em coders personalizados, destacando então essas capacidades do modelo. Nesse gráfico de barras aqui, a gente consegue ver através desses ganhos percentuais que os modelos eles acabam alcançando e superando o desempenho de estado da arte em 10 de 14 benchmarks médicos. E isso destaca também a abrangência desses dados e a diversidade. E ainda eles acabam abordando a utilidade no mundo real, tanto através daquela avaliação quantitativa naquelas tarefas de sumarização ou de encaminhamento que eu mencionei anteriormente, como também trazem exemplos qualitativos, que seriam então, por exemplo, os diálogos de diagnósticos, deixando sempre clara essa necessidade, de consideráveis pesquisas e também de desenvolvimentos adicionais. E aí, para finalizar, então, na conclusão, eles trazem que os modelos, de linguagem multimodal, eles acabam inaugurando essa era de possibilidades para a saúde e para a medicina, sugerindo sempre um avanço significativo na profundidade e também na amplitude das oportunidades para acelerar descobertas biomédicas e também auxiliar no cuidado em saúde. Só que com muita atenção também, sendo fundamental que esses avanços eles sejam acompanhados dessa atenção à confiabilidade e também à segurança desses sistemas. É isso, muito obrigada.